Nós começamos semana passada a pregar uma série, e eu acho, se eu não estiver enganado, acho que essa aqui é a segunda maior série que eu já fiz como pastor. Há muitos anos atrás eu fiz uma série que demorou uns 3 meses, faz muitos anos. Alguns vão lembrar que eu falei sobre o Sermão do Monte. Nós passamos 3 meses estudando 3 capítulos da Bíblia, que é exatamente o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E agora nós estamos com uma série sobre o Espírito Santo. E eu falo que é a maior série porque ela já está toda preparada, porque a ideia é, de março até a semana que antecede a nossa conferência, toda semana nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E eu já vinha preparando essa série. No meio tempo, Deus nos deu essa questão. Nós conseguimos alinhar a questão da conferência nossa, Teleio Summit, que é a tradução do Summit, é justamente o cume do monte. Porque nós entendemos que tem coisas que Deus faz, tem revelações e experiências que Deus nos dá em cima do monte. O monte na Bíblia, ele tem um simbolismo profético. Tem um porquê. Por vários momentos na Bíblia você vai enxergar isso. A arca, e o texto diz claramente que ela pousou sobre o monte. Monte Ararat, na Turquia. Abraão teve as suas maiores experiências, principalmente a da provisão em relação ao sacrifício de Isaac, foi no monte. Moisés teve toda a revelação no monte. Não sei se você sabe, mas a cidade de Israel, ela fica numa colina. O sermão mais conhecido e mais importante de Jesus é conhecido como o Sermão do Monte. Nós temos a experiência da transfiguração de Jesus no monte. Então a ideia desse Summit é uma referência a uma reunião de líderes que tem, uma reunião de pessoas que têm um propósito, no nosso caso, de buscarmos essa experiência sobrenatural do Senhor e sermos edificados por ela. Mas no dia 1º de março, especificamente, eu estava tudo ajeitado, eu estava orando, e o Senhor me mostrou que do dia 1º de março ao dia 21 de abril, eu teria ali 50 dias exatamente. E que eu estava ali orando, preparando essa série de mensagens, finalizando aqui muita coisa. O Senhor falou ao meu coração que nós estaríamos ali iniciando uma subida nesse monte. Ou seja, essa semana, cada semana, nós vamos crescer em revelação e tudo isso vai culminar na nossa conferência. Amém? Por isso que eu creio, aquilo que o Carlão orou, é essa a nossa expectativa. Essa conferência será algo sobrenatural e você não pode deixar de estar conosco. E na semana passada, recapitulando a mensagem, nós começamos a falar sobre o capítulo 1 de Atos, porque o livro de Atos é um livro que revela o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa de Deus manifesta na terceira pessoa da Trindade. Essa questão da Trindade, ela é um pouco complexa, e é mesmo, não é uma coisa simples. Se fosse simples, ela não seria tão discutida dentro da teologia, mas ela é uma realidade. A palavra Trindade não existe na Bíblia, mas é perceptível a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É importante entender que não são 3 deuses, nós cremos num único Deus. E esse único Deus se manifesta por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o livro de Atos, ele tem esse propósito de revelar o Espírito Santo. Enquanto o Antigo Testamento revela o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está no trono, o Novo Testamento, por meio dos Evangelhos, revela o Filho, que é o próprio Cristo. Mas o livro de Atos, ele já começa
o Lucas, que é o escritor, dizendo as últimas palavras de Jesus, dizendo: olha, eu vou subir, isso depois da ressurreição, mas eu vou deixar o Espírito Santo, que é o Consolador, e vocês não saiam de Jerusalém até que todos sejam revestidos do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Então, além do livro de Atos mostrar a ação da pessoa do Espírito Santo, e você vai ler o livro de Atos, o tempo todo é uma referência ao Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E eles estavam orando, e eles foram direcionados pelo Espírito Santo. E eles estavam fazendo, e o Espírito Santo fez isso. Então é uma revelação do Espírito Santo no livro de Atos. No capítulo 1, Jesus orienta que nada poderia ser feito sem que eles fossem cheios, plenamente cheios do Espírito Santo. E que a igreja só estaria habilitada a cumprir o propósito no qual ela foi chamada e treinada, se ela estivesse cheia do Espírito Santo. O capítulo 1, ele mostra a necessidade da presença de Deus, que é na pessoa do Espírito Santo. Se você não teve acesso a essa mensagem, escute a mensagem da semana passada, que tem como tema lá no YouTube a promessa. Porém, no capítulo 2, porque no capítulo 1 ele fala: fiquem esperando. E o texto diz claramente que Jesus sobe aos céus, e eles tinham que ficar esperando a promessa, eles não poderiam fazer nada. E as Escrituras nos ensinam que eles passaram por volta de 10 dias orando, na expectativa, perseverando, esperando a promessa. O capítulo 2, por sua vez, abre lá comigo, abre a sua Bíblia, o versículo 1, diz o seguinte: chegando o dia de Pentecoste. Pentecostes era uma festa judaica, que era uma festa que, quando acontecia, e ela acontecia justamente, por isso que o nome dela também é esse, Pentecoste, lembra do pentacampeão, 5 vezes campeão? Por conta disso, que a festa do Pentecoste, ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então lembra que Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa? 50 dias depois é comemorado a festa do Pentecoste, é uma festa judaica. Jesus ressuscitou no domingo, na Páscoa, e ele passa 40 dias ali, o próprio texto de Atos 1 diz isso, ali ainda convivendo ali com os discípulos, ministrando, aí ele dá direção, fiquem esperando, e subiu. E no dia de Pentecostes, ou seja, 10 dias depois, é o que o texto está relatando. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos de Deus, vindo de todas as nações do mundo, porque era uma festa de peregrinação. Só para você entender o contexto. O que é isso, pastor? Vinha gente de tudo quanto é lado do mundo, de todas outras nações, para participar da festa em Jerusalém. Então a cidade de Jerusalém estava lotada de gente, de peregrinos. E no momento que essa cidade está cheia de peregrinos ali do mundo todo, para participar da festa do Pentecoste, numa casa específica, num lugar específico, os crentes ali, os discípulos de Jesus, por volta de 120 pessoas estavam orando, reunidos naquele lugar, na esperança e na expectativa da promessa. E nesse momento veio o Espírito Santo. Nós vemos a ação externa do Espírito Santo, que foi um vento, como um vento, impetuoso soprando naquele lugar, um som como de um vento, e o texto deixa claro isso. E eles viram como línguas de fogo,
E eles começaram a falar noutras línguas. E no versículo 5 diz: havia em Jerusalém judeus devotos de Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Então o texto diz que eles falaram noutras línguas. Essas noutras línguas não eram línguas estranhas. Mas eles começaram a falar na língua que aqueles homens vieram do país que eles vieram. Como se você começasse a falar do nada, inglês, grego, hebraico, sem nunca ter treinado para isso. O Espírito Santo começou, e a Bíblia diz que eles começaram a glorificar a Deus por meio dessas línguas, sem saber falar, e quem estava lá, que era desse país, começou a ouvi-los e entender na sua língua. E o que ele estava entendendo? Que Deus estava sendo glorificado. No versículo 6 diz isso: ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouviu falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Olha que coisa. Versículo 12: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Começou a ter uma confusão. Alguns, no versículo 13, todavia zombavam deles, dizendo: eles beberam vinho demais. Alguns ali, incrédulos, começavam a falar: são tudo bêbado, está tudo de cara cheia, é tudo cachaceiro. Versículo 14: então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão, dizendo: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhe isto. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. E aí ele começa a pregar o evangelho. E é interessante que a pregação de Pedro, ele dá a introdução fazendo uma referência ao livro de Joel, porque o profeta Joel, no Antigo Testamento, profetizou sobre a descida do Espírito Santo. E a profecia de Joel estava se cumprindo ali naquele dia. Só que hoje eu quero falar sobre avivamento, porque muito tem se falado sobre avivamento. Todo crente ouve muito falar sobre isso. Há pouco tempo atrás nós tivemos ali, de uma forma muito recente e real, creio eu, aquele avivamento ali na faculdade americana lá de Asbury. Acho que é isso. E muitos já estudaram, já pesquisaram a respeito de avivamento. Faz parte do nosso linguajar o avivamento, culto do avivamento, reunião do avivamento, conferência do avivamento. Agora, de fato, o que é avivamento? Por que é importante nós entendermos isso e refletirmos sobre isso? Porque nós precisamos ter uma visão clara sobre o que é avivamento. Por quê? Se eu tenho uma visão clara do que é avivamento, o meu coração vai ser aquecido por isso. Porque para eu ter um coração em chamas, eu preciso ter uma mente iluminada. E o grande problema é a falta de entendimento em relação a esse assunto.
Muito se fala, mas pouco se entende do que é de fato avivamento. Por que do avivamento? A causa do avivamento, a ação do avivamento e o resultado do avivamento. E por não sabermos sobre avivamento de fato, muitas vezes nós damos nome de avivamento àquilo que não é avivamento. Então, para que eu tenha um coração em chamas por isso, apaixonado por isso, nós precisamos ter a mente iluminada a respeito disso. E o propósito dessa mensagem é justamente essa. Para que de fato nós sejamos despertados para essa realidade de Deus, nós precisamos ter a nossa mente iluminada. Quem está entendendo, diga amém. E nós precisamos perseverar para buscar o avivamento. Então tem algumas coisas que nós precisamos aprender sobre avivamento, entender sobre avivamento. Porque a gente vai acabar nomeando o que não é avivamento como avivamento. Aí a gente vai acabar achando que está experimentando um avivamento e não é de fato. Agora, importante também, em relação a avivamento, é que nós precisamos perseverar nisso. Por quê? Porque nós não temos a garantia de que o avivamento virá. Ele pode começar hoje, ele pode começar semana que vem, ou ele nem pode ser para a nossa geração. O que nós não podemos falhar é que se nós não tivermos, e preste atenção muito no que eu estou dizendo, porque isso aqui é muito sério. Se nós não tivermos o entendimento claro do que é avivamento, nós não vamos passar para a próxima geração a expectativa correta do avivamento. E quando nós estudamos sobre a história da igreja, de muita coisa que aconteceu boa na igreja, nós percebemos isso, que houve em alguns momentos a falha em passar para a próxima geração. Então até um certo nível de avivamento até aconteceu, mas a próxima geração, por falta de entendimento, não buscou isso. Ontem eu conversava com o pastor Edmar e falava assim, provavelmente nós somos rasgadores de picada. Então, há alguns anos nós vemos edificando aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Rasgador de picada é aquela coisa quando você entra no meio do mato e não tem caminho. Alguém tem que abrir o caminho. Essa é a parte difícil. Para que outros venham com facilidade e passam. E eu falei, pode ser que tenha coisas que Deus tem para nós que nós não viveremos, mas serão nossos filhos. Por isso nós investimos nessa geração, por isso que nós estamos dizendo, senta aqui com a criança, ensina as escrituras, porque amanhã ou depois são essas crianças que estarão aqui no púlpito em chamas pregando o evangelho. É para isso que nós investimos na geração anterior, mas nós não podemos falhar em passar esse bastão. Nós não podemos falhar isso com essa geração. Então, para que a gente passe o bastão, nós precisamos ter essa visão correta do que é avivamento. Porque eu estou servindo ao Senhor há 25 anos. E há 25 anos eu ouço sobre avivamento. Há 25 anos eu estudo sobre avivamento, eu leio sobre avivamento. Li avivalistas, a história de avivalistas. Li a história de lugares que foram avivados. Desde esse relato do livro de Atos, durante a história da igreja, tem relatos de avivamento. Mas faz 25 anos. Ou seja, nós precisamos perseverar. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o problema é, se nós não tivermos essa revelação, esse entendimento do que é avivamento, e não tivermos o desejo de perseverar em buscar avivamento, nós vamos acabar querendo produzir avivamento e dar nome a avivamento àquilo que não é avivamento. Então a gente começa a achar que tal coisa é avivamento, a gente nomeia. Então a gente começa a achar que então é o seguinte, vamos pôr uma iluminação, vamos colocar parede preta e vamos soltar fumaça no palco, porque isso é avivamento.
A gente começa a querer copiar coisas que outros estão fazendo para trazer, para falar que isso é avivamento, mas não é. E aí a gente começa a achar que tal coisa é avivamento, mas não é. Pode ser movimento, mas há uma diferença entre movimento e avivamento. Movimento pode ter gente, mas pode não ter vida. Avivamento tem a vida de Deus. Há uma diferença muito grande. Agora, qual é a definição de avivamento? Importante nós entendermos isso. Avivamento é o derramamento do Espírito Santo sobre uma região, uma localidade. Avivamento nunca será exclusivo de pessoa. Eu sou o profeta do avivamento. Não é. Eu sou o apóstolo do avivamento. Não é. Porque avivamento, nós vemos ali no livro de Atos, eles estavam reunidos. Mas o livro de Atos não nomeia quem é o doutor do avivamento, o apóstolo do avivamento. Ele apenas diz que havia um grupo de pessoas orando. E avivamento é quando vem o Espírito Santo sobre uma região, sobre uma localidade. Avivamento não é exclusiva de uma denominação. Não existe isso. Aqui é a igreja do avivamento, as outras não é. Não é isso. Porque você imagina, o ser humano tendenciosamente, por corrupção pecaminosa, já tem a tendência de criar ídolos. Isso não foge à regra, infelizmente, dentro da igreja. Principalmente numa época em que existe o culto à personalidade. Se alguém se apresenta como o apóstolo do avivamento, o que ele se torna para a igreja? Um bezerro de ouro. Você entende? Então se você ouvir isso de alguém, a primeira coisa, fuja disso. Isso é falso profeta. De Deus não tem nada. Porque ninguém é detentor do avivamento. Agora, o avivamento, a partir desse entendimento, nasce duas palavras importantes, que são avivamento e despertamento. O que é avivamento? Avivamento é quando vem o Espírito Santo sobre uma região e aí ele gera despertamento. Quando o Espírito Santo é derramado, o que acontece? Ele impulsiona a igreja, ele vai ser sobre a igreja. Toda vez que você estuda sobre o derramamento do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no que diz respeito ao batismo do Espírito Santo, toda vez você vai encontrar um grupo de homens e mulheres que estarão orando, reunidos. Esse é o modus operandi de Deus. Antes do avivamento, é o que eu preguei semana passada, existe um clamor pela presença, existe um anseio pela presença, existe uma busca intensa pela presença. Quando esse grupo de pessoas começam a orar, clamar, o ambiente é preparado para o avivamento. E esse avivamento, quando ele vem, de verdade, ele vai impulsionar a igreja a viver o cristianismo apostólico, que nós acabamos de ler um pouco atrás sobre no momento da oferta. O que nós lemos lá em Atos 2, 42 em diante, é o resultado do derramar do Espírito Santo.
Esse derramar do Espírito Santo no meu coração, ele vai me impulsionar a viver o cristianismo bíblico. Ele vai me impulsionar a viver a palavra de verdade, um anseio por viver a palavra de Deus. O cristianismo segundo a Bíblia, ele vai me impulsionar a desejar ser uma cópia de Jesus. Vou dar um exemplo que nós estamos vivendo numa época que nós precisamos mais do que nunca de avivamento. Porque é assustadora a falta de entendimento bíblico da igreja nos dias de hoje. E essa falta de entendimento bíblico está produzindo um problema sério, que é que você tem que ensinar o óbvio dos óbvios. Coisa que é óbvio na vida cristã, para algumas pessoas, por falta de entendimento bíblico, não é. Exemplo. Deixa eu ver aqui. Pastor Edmar. Se converteu menino. Quantos anos você tinha? 17. Quando você se converte, e chega o período de carnaval, qual é o óbvio? Crente não vai pular carnaval. É óbvio. Crente e carnaval não são coisas que não caminham. Por que eu estou falando isso? No último carnaval nós tivemos agora uma discussão na internet sobre se crente podia ou não podia pular carnaval. E gente que se dizendo cristã, e até autoridade cristã como pastor, dizendo, não, eu vou no carnaval e pulo, e sou cristão do mesmo jeito, vai para o inferno. Porque é óbvio, mas nós estamos vivendo uma época em que você tem que ensinar o óbvio. Você tem que provar que a grama é verde. Você se converte. Me converti menino, 22 anos. Alguns até mais novo do que eu. Mas qual que é o entendimento óbvio de um solteiro quando se converte? Que você vai deixar a promiscuidade. Que você vai abandonar o pecado. Que mesmo que você se relacione, seja qual for a nomenclatura que você der, e eu quero falar isso para a igreja. Porque na nossa igreja parece ter um problema, como em muitos lugares. Problema de semântica. As pessoas ficam apegadas a nomenclaturas e não ao conceito real da coisa. Se é corte, seja qual for o nome, a questão não é o nome, é a prática. O nome pode ser qual for. Nome. A questão é a prática, é o conceito real. É corte, namoro santo, não importa, importa é a santidade manifesta no relacionamento, e não o nome que eu dou a isso. Eu vejo muita gente se apegando ao nome, à palavra. E aí é óbvio que uma vida cristã genuína, um crente jovem genuíno, ele vai se manter em santidade, mesmo que isso seja uma luta, e será. E aí a maneira como ele vai conduzir esse relacionamento, ele vai entender, eu não posso. Tem coisas que eu não posso fazer, que estão reservadas a mim depois do casamento. Eu não vou defraudar, até porque o que eu ensino, e aprendi isso e ensino isso, que todo relacionamento pré-casamento, na verdade é um treinamento para o pós-casamento. Então não é que você tem um relacionamento aqui, seja qual for o nome que você der, aí você apaga tudo no dia do casamento e começa outra história. Não, aqui é um treinamento. A mesma atitude de respeito, a mesma atitude de não defraudar, de não desonrar, eu vou manter aqui no meu casamento. Por que alguns casamentos estão afundando mesmo sendo de crente? Porque parece que eles fazem aqui, chega no dia do casamento, apaga tudo isso e fala, vamos começar algo novo. Não tem algo novo, você treina aqui antes. Quando estão entendendo, diga amém. Está pegando a visão, como diz os famosos hoje? Pega a visão. Então, o avivamento, ele vai gerar um desejo em mim de viver o que a Bíblia diz que é para eu viver. Aquilo que biblicamente, naturalmente para mim era difícil, agora começa a ficar fácil.
viver em santidade, viver em amor e temor a Deus, cumprir a palavra de Deus. Quando eu sei que alguém é cheio do Espírito Santo? Quando ela começa a manifestar essas realidades bíblicas na vida dela. Aquilo que a Bíblia diz que e aquilo que a Bíblia diz que não é, ponto. Ela é fácil, ela responde isso facilmente. Agora, você já viu como a gente fica argumentando com gente? Ela diz que é crente, mas tem que ficar argumentando para ela não pecar. Não tem isso. Não foi avivada. Por isso que nós devemos desejar o avivamento. Porque o avivamento resolveria muito problema. Quando eu era jovem, sempre li, sempre a gente atrás, sobre histórias de avivamento. E eu me lembro muitos anos atrás. Muitos anos que eu nem filho tinha ainda. Nós assistimos um documentário. Na verdade, ele tem 2 partes, chamado Transformation. Tem o Transformation 1 e o Transformation 2. Eu lembro que eu assisti na fita VHS. Tem gente que nem sabe o que é fita VHS, né? Que é do antigo... Qual que era o nome do negócio? Videocassete. Nem eu lembro mais o nome do negócio. Lembra que nós assistimos isso, Rô? Eu me lembro que eu assistia empolgado, chorava com... E ele contava de lugares que tiveram um avivamento genuíno. Isso, na nossa presente geração. E um deles conta a história de uma cidade chamada Almolonga, na Guatemala. Há muitos anos atrás até, eu lembro que eu fiz uma cópia de CD, dentro de um DVD, e comecei a distribuir na igreja, lembra? Distribuí para todo mundo. Vai assistir em casa isso aqui, ó. E na cidade de Almolonga aconteceu um avivamento, um despertamento espiritual tão grande que a igreja foi avivada. Só que esse avivamento, que é o avivamento, ele sempre vai alcançar pessoas. As pessoas começaram a ser despertadas para o Senhor. E aí conta lá que as pessoas já não iam mais nos bares. Os bares começam a fechar porque não tem mais cachaceiro, porque eles se convertem. A cadeia ficou vazia porque não tem mais crime. Uma porcentagem gigante da população se converte. E aí relata até o caso do avivamento, foi tão poderoso que afetou até a agricultura local. E eles começam a mostrar no vídeo o tamanho dos legumes que começam a brotar e a cidade começa a exportar, a cidade começa a prosperar. Eu assisti isso muitos anos atrás. Em 2017 eu tive a oportunidade e o privilégio de ir para Guatemala numa conferência. Fui com o pastor Almir, inclusive, ele me convidou. E estando na conferência lá, nós pegamos um dia que teve folga, pegamos o carro, colocamos no mapa e fomos atrás da cidade de Almolonga. E eu fui nessa cidade de Almolonga, eu fui lá conhecer essa cidade, no meio das montanhas da Guatemala. Eu fui lá na igreja que começou isso. E eu vi a história de fato. O avivamento, ele faz isso. Ele gera um desejo em nós de vivermos a crescer e andar no estilo de vida de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Porém, o avivamento, começa na igreja, sempre. Mas ele vai afetar a região. E aí entra o despertamento. E o que é o despertamento? Despertamento é o efeito desse derramar na consciência dos incrédulos na região. Quando há um avivamento genuíno, os incrédulos começam a ter uma consciência aberta. Por quê? Porque o incrédulo, ele tem a sua consciência cauterizada, ele é cego, ignorante espiritualmente. E você só deixa de ser um ignorante espiritualmente, cego espiritualmente, quando o Espírito de Deus, ele entra no teu coração, a primeira obra do Espírito Santo, e toda a obra de Deus vai começar com o próprio Deus, e ele vem e abre a sua consciência. Se você está sentado aqui ou está me ouvindo, e está ouvindo a palavra de Deus, é porque um dia o Espírito Santo, ele entrou dentro de você e ele já abriu a sua consciência e te trouxe uma percepção
em relação ao pecado. Ele começa a despertar a consciência do incrédulo para buscar a Deus. E o incrédulo começa a falar assim, opa, peraí, eu preciso buscar a Deus. Eu acho que aquela conversa que eu já ouvi até esses dias conversando com uma pessoa, e ela falou, eu falando de Jesus para ela, falou, você sabe que esses dias eu sentei com o meu marido e falei para ele, bem, nós estamos precisando buscar a Deus. Por que a pessoa chega nessa conclusão? Porque o Espírito Santo está despertando ela para essa consciência. A obra começa nele, é por ele, para ele, todas as coisas. Ele sensibiliza o incrédulo e ele começa a pensar no fato de que Deus existe. E ele leva o incrédulo ao arrependimento, a uma mudança de vida, a um desejo por Deus. Atos capítulo 19 narra um avivamento que aconteceu na cidade de Éfeso. Paulo prega. E o resultado dessa pregação, dessa exposição, não somente das palavras, mas dos sinais e maravilhas, está relatado no versículo 17 ao 20 de Atos 19. Abra aí Atos 19, do versículo 17 ao 20. Diz assim: quando isso tornou-se conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente, calculando o valor total. Este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Olha o que é o despertamento. Deus leva o incrédulo a se arrepender, a ter uma consciência de Deus. E ele começa, por decisão dele, por uma obra do Espírito Santo, a abandonar o pecado. Há uma inversão. As pessoas começaram a desejar mudar de vida. Um dos avivamentos também conhecido nas Ilhas Hébridas diz que um grupo de irmãos estavam orando por avivamento. E o relato do avivamento nas Ilhas Hébridas foi que as pessoas incrédulas acordavam de madrugada e começaram a ir para as delegacias e pedir para serem presas, porém elas não tinham cometido crime algum. Mas a consciência do pecado na vida delas fez com que elas se sentissem culpadas por alguma coisa e desejassem serem presas por isso. Isso é sinal de avivamento, quando as pessoas começam a se mover em direção a Deus, porque começam a ter consciência de uma vida pecaminosa. Quem está entendendo, diga amém. O que me assusta às vezes nos dias de hoje é como tem gente que está no pecado, mas ainda não conseguiu ter o entendimento de que aquilo é prejudicial à sua vida, não há arrependimento. Ela se torna refratário, ou seja, tudo que bate e volta, não entra. Mas olha o que é avivamento, o que acontece. Atos 2, versículo 1 em diante. Vamos voltar lá. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu como um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. Quando eu sei que é um avivamento, primeira coisa, não sei, porque é de repente. Avivamento não se marca horário. Olha, vamos vir agora, segunda-feira, segundas do avivamento. Eu posso dar até esse nome, mas eu não vou marcar horário para avivamento. Nós não podemos manipular avivamento.
Eu não posso achar que eu posso ter o controle. Olha, sexta-feira é o dia do avivamento. Não. Todo avivamento começa de repente. Meu desejo, meu anseio é que de repente as coisas comecem a acontecer na minha vida e na sua vida. Continua perseverando, continua orando, continua clamando, porque de repente vai acontecer. Quando você menos espera, a resposta de Deus virá. Quem crê, diga amém. É assim que funciona, de repente. Mas eles estavam reunidos. Houve uma perseverança. Houve uma insistência. De repente, versículo 2 diz: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa que estavam assentados. A segunda coisa que eu aprendo sobre avivamento, a Bíblia diz que como um vento muito forte. O que é o vento? O vento fala de uma realidade espiritual. No meu entendimento também, o que aconteceu naquele momento foi que é como se eles tivessem ali acesso naquele momento a uma realidade do céu. E eles ouviram ali o som do céu. Imagine as asas do serafim batendo. Há uma realidade espiritual em que eles tiveram acesso naquele momento. O vento fala disso. Nesse próprio documentário Transformation, tem o 2 que fala sobre o avivamento que aconteceu entre os esquimós lá no Alasca. E é interessante, quando você assiste isso, eu me lembro até hoje, porque me tocou muito, o dia que eu assisti isso, que diz que o pastor, dando testemunho de que era um lugar muito difícil por conta da situação, muito frio, né? Aqueles lugares que passam uma parte do ano tudo escuro e outra parte dia, seja meia-noite, 1h da manhã de dia, mas outro dia também 10h da manhã é noite ainda. Por causa disso, muita gente em depressão, muita gente com problemas emocionais, alcoolismos, vícios, automaticamente agressão familiar, muito tipo de crime assim. Mas há uma igreja orando. E ele conta lá no vídeo, ele mostra que um dia eles estavam reunidos e ele ouve como um som e parecia uma turbina de avião. Mas o interessante é que esse pastor no documentário, hoje eu coloquei esse documentário no grupo da igreja, coloquei logo cedo pela manhã. Ele gravou o som, uma fita cassete, e ele começa a mostrar, e o barulho parece ter uma turbina de avião. E eles começam a gritar e tremer todinho o lugar. O avivamento, ele traz esse despertamento para realidades espirituais, e milagres sobrenaturais começam a acontecer quando o avivamento vem. Quem crê, diga amém. O texto diz em Atos 2, versículo 3, e viram o que parecia, ou em algumas traduções, como línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Alguns acham que, às vezes, aquelas imagens de classinha para criança, de que era um foguinho na cabeça. Mas a ideia não. É como se eles estivessem todos envolvidos com fogo. Todos envolvidos com esse fogo. Mas é o mesmo fogo ali relatado por Moisés, que a sarça ardia, mas não se consumia. O fogo, ele aponta para santidade, para gerar purificação que gera santidade. O fogo que refina o ouro.
o fogo que arranca a impureza. Essa é a ação do avivamento na nossa vida. Ele vai gerar santidade e arrependimento. O que mais me assusta nos dias de hoje, o que mais tem me trazido preocupação, e eu tenho orado em relação a isso por nós, e pela igreja em geral, é que você tem percebido a imoralidade e o pecado dentro da igreja. Porque imoralidade e pecado, aonde há homens sem Deus, é de se esperar. Não me choca. Mas o que me choca hoje, o que me traz angústia e tristeza, é como o pecado, a imoralidade tem tomado conta, e não das igrejas, porque a igreja nada mais é do que reflexo do seu púlpito, mas tem tomado conta dos púlpitos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Como tem imoralidade em cima de púlpitos, pastores assumindo a sua homossexualidade e continuando a pregar, pastores se divorciando e continuando a pregar, pastores vivendo em adultério, na pedofilia e continuando a pregar. Por isso que não tem mais fogo, por isso que não tem mais vida. Pode ter performance, mas não tem vida de Deus. O avivamento, ele sempre vai gerar santidade. Ele gera. Quando Isaías tem essa experiência com Deus, a primeira coisa que ele fala: meu Deus, tem misericórdia de mim. Ele enxerga o pecado na vida dele e fala: eu não posso de forma alguma me relacionar com Deus tão santo se não houver a misericórdia dele na minha vida. O pecado e a imoralidade, ela gera crentes insensíveis a Deus. Perceba que o avivamento, ele precisa de um ambiente. Ele precisa. Há muitas pessoas que têm se sentido frias. Porque o contrário do fogo é o frio, porque o fogo gera calor. O contrário disso é frieza. E frieza é incredulidade. O problema do esfriamento espiritual da igreja é o pecado. É a falta de arrependimento. Nós estamos vivendo numa geração que se dá nome a tudo, mas o nome é pecado. E que se condiciona o problema a outras situações, senão o pecado. Estão se nomeando isso dessa forma. Eu tenho falado isso de púlpito. Preste atenção, igreja. Porque isso é um engano dos dias de hoje. Eu estou dizendo que a nossa guerra hoje é uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual tem armas. Toda guerra tem armas. Perceba que a guerra, exemplo de... A Segunda Guerra Mundial de 39 a 45 foi uma guerra armada. Bomba, canhões. Mas hoje não vai ter guerra assim, é muito difícil ter guerra assim. Continua tendo guerra, mas hoje a guerra é diferente, é cibernética. As armas mudam. O diabo também age da mesma maneira. Hoje a nossa guerra é semântica. Eu tenho dito isso. É semântica. Ele vem para mudar palavras. Aí ele coloca um nome, ele coloca uma palavra, aí ele engana a pessoa, cria ali uma ideia de que aquilo não é aquilo, e a pessoa abraça aquilo, mas aquilo é pecado. Aquilo é pecado. Por isso que a guerra é semântica, porque fala do que diz respeito à palavra, se nomeia de outra forma. O esfriamento espiritual hoje nada mais é do que pecado. O problema no casamento não é, mas é isso, é pecado. É falta de arrependimento. Precisa nascer de novo.
precisa se arrepender. É disso que nós precisamos. E por isso que o avivamento tem fogo. E todo avivamento vai gerar santidade. O que nossas famílias estão precisando é de avivamento. O que nossos casamentos estão precisando é de avivamento. O que a nossa igreja está precisando é de avivamento. Quem crê, diga amém. É interessante que diz que, como línguas de fogo, que pousou sobre cada um deles. Quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem como uma pomba e pousa. Ele encontrou um ambiente. Ele encontrou um ambiente onde ele pudesse agir. E esse ambiente tem a ver com o nosso coração. A pergunta é: será que a chama viva do amor pode pousar sobre mim hoje? Será que o fogo do Espírito Santo pode pousar na minha vida hoje? Que tipo que é o meu coração? Para que o Senhor tenha ambiente para agir. Porque eu não controlo, eu não manipulo o avivamento, mas eu sim, por meio da minha expectativa e do meu amor pela presença, eu automaticamente vou criar um ambiente para que o Espírito haja. Será que eu não estou repelindo o Espírito Santo com as minhas atitudes carnais e imaturas? Ou será que o meu coração está atraindo o Espírito Santo? É interessante que além do vento e do fogo, no versículo 13, há uma fala que diz assim: alguns, todavia, zombavam deles, dizendo, eles beberam vinho demais. Então houve o batismo do fogo, houve o batismo do vento, mas também há o batismo do vinho. E o vinho na Bíblia fala para a alegria, porque esse é o batismo que cura a alma, que cura a depressão, que cura a ansiedade. Esse é o batismo que muitos estão precisando. É o batismo do vinho que traz alegria a um coração amargurado. Homens e mulheres que estavam amargurados, depressivos, angustiados, mas quando são batizados pelo Espírito Santo, vem o novo vinho de Deus e eles são cheios do amor de Deus. E eles são curados na sua alma. O batismo do fogo, o batismo do vento e o batismo do vinho. Mas é importante eu fazer um parênteses aqui nisso tudo. Porque muitos podem dizer assim, isso não acontece, isso é balela. Ou, muita gente abusa, tem muita performance e pouca ação, ou alguns até forçam a barra, ou são até bizarros no que diz respeito à ação do Espírito Santo. Hoje em dia, por conta da internet, eu não entendo porque permitem que gravem isso, só para desqualificar aquilo que é de Deus. Mas aí você vê muita bizarrice dentro das igrejas. Então alguns, por ver essa bizarrice toda, às vezes falam, não, eu não acredito nisso, isso é conversa, eu fico só na palavra, e esse negócio do Espírito Santo, esse negócio de unção, de poder, de língua estranha, isso não, porque tem muita gente fazendo bizarrice. Deixa eu te falar uma coisa, o falso, preste atenção, o falso é uma distorção do verdadeiro, mas existe o verdadeiro. Tem vinho misturado, mas tem vinho novo. Tem fogo estranho, mas tem fogo. Nós precisamos só discernir, mas não é por conta do fogo estranho que eu não vou deixar de buscar o real fogo de Deus.
Você entende? Nesses dias, ouvindo uma mensagem do próprio Tel Hayashi, ele conta que ele estava traduzindo um pregador, e esse pregador era muito usado por Deus em sinais e maravilhas, mas ele na tradução ali no momento do culto, ele percebeu que tinha um grupo ali pequeno, mas que estava forçando a barra. Estava dentro desse grupo que eu falei de bizarrices, que você fica até constrangido, né? Porque você percebe que não é uma ação do Espírito, mas é uma ação de homens. E aí um pastor usando, orando e tal, e o pastor em nenhum momento se incomodou com isso, simplesmente foi, porque a igreja estava recebendo. Aí na hora do jantar lá, ele perguntou para o pastor: pastor, o senhor não se incomoda, o senhor não viu aquilo? Ele falou: vi. O senhor não se incomoda? Ele falou: não. Ele falou: mas não é um absurdo aquele grupo pequeno fazer aquilo? Ele falou: sim, mas eu não posso deixar que aquele pequeno grupo afete o que Deus está fazendo verdadeiramente no meio do povo. Tem vinho estranho, mas tem vinho muito bom. Tem fogo estranho? Tem, mas tem muito fogo de Deus. E nós precisamos buscar aquilo que é real. Quem está entendendo, diga amém. Agora, qual foi o resultado? Quando todos são cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro vem e prega. E ele prega o Evangelho. E a Bíblia diz que o resultado disso está relatado ali no capítulo 2, no versículo 37. Diz assim: quando ouviram isso, olha o resultado do que é um avivamento. Semana que vem nós vamos falar mais sobre isso, mas hoje eu quero dar uma introdução. Qual é o resultado? Eu disse aqui na mensagem o que é avivamento, o que acontece de fato no genuíno avivamento. Mas aqui no versículo 37, algo interessante sobre o resultado de um genuíno avivamento. Quando ouviram isso, ficaram aflitos, ou em algumas traduções, compungiu o coração deles. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de sejam batizados e receberão em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Sabe? A palavra diz que ao ouvir essa mensagem, quando eu sei que é o avivamento, porque o avivamento ele atua no coração do homem. A Bíblia diz que o coração deles compungiu. Essa palavra é como se eles tivessem tomado uma facada, deu uma dor, é como se tivesse furado o coração deles. A Bíblia diz em Hebreus que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma do espírito. É aquela palavra que vem direta e mexe conosco, que atua no nosso interior, que mexe com a nossa estrutura emocional e espiritual. Essa é a real palavra do Senhor. O coração daqueles homens doeu e eles falaram: o que eu preciso fazer? Sabe o que é interessante nisso? É que não foi Pedro que fez o apelo, foram eles. O que me chama a atenção nesse texto é que Pedro não faz apelo. Quando tem avivamento, quem faz o apelo é o pecador e não o pregador. É o pecador. Não é o pregador que fica insistindo, quer aceitar Jesus, irmão. Olha, eu te dou uma bala para aceitar Jesus. Eu te dou 10% de desconto lá, não sei aonde. Não, quando é um genuíno avivamento, o pecador deseja mudar de vida. Ele deseja. Não é o pescador que pesca, mas é o peixe que pula para dentro do barco. E a Bíblia diz que naquele dia 3.000 pessoas foram acrescentadas na igreja por conta desse avivamento. A maior estratégia de crescimento para a igreja é o avivamento do Senhor. Não é modelo. Não é modelo. Não é a estética. Hoje quer-se modelos de crescimento, quer estética. Não, o maior estratégia de crescimento para a igreja está lá. Prega o evangelho cheio do Espírito Santo e as pessoas vão se converter. Quem crê, diga amém. A banda pode subir, por favor.
Sabe? Um culto que começou com 120 pessoas e termina com 3.000 pessoas. Ah, irmãos, eu anseio por um avivamento. Eu desejo um avivamento. Só que tudo isso nos aponta para uma coisa importante. Ao início de tudo, isso mostra como é importante trazer Deus para casa. Tudo começou quando Jesus falou: esperem a presença do Espírito Santo. Esperem a presença. Agora imagine esse avivamento na nossa igreja. Quero te falar uma coisa. Vai ter gente de tudo quanto é lugar falando: eu quero saber o que está acontecendo lá. Quem crê, diga amém. Imagine esses avivamentos nas nossas células, aonde as pessoas vão começar a bater na porta das nossas casas lá e dizendo: o que está acontecendo aí? Eu não sei o que é, mas algo está me trazendo para vir aqui hoje. Orem pela minha vida. Quem crê, diga amém. Vai acontecer nas células esse avivamento. Imagine esse avivamento dentro das nossas casas, nossas famílias, nossos casamentos, nossos filhos recebendo esse avivamento. Eu creio nisso, irmãos. Tanto eu creio, que a pergunta que eu quero fazer para cada um aqui hoje: você sonha com isso? Porque nós precisamos começar a sonhar com isso. Porque quando você sonha por algo, você ora por aquilo. Nós precisamos sonhar. Sonhar com esse avivamento. É na expectativa de que haverá um despertamento espiritual tão grande, que nós vamos começar. E eu creio assim, irmãos, confesso aos irmãos, eu creio que Deus já nos abençoou muito como igreja. Eu não posso desdenhar daquilo que Deus fez de forma alguma. Eu acho que Deus tem sido gracioso conosco. Mas eu quero te falar uma coisa: há um anseio no meu coração por ver mais disso. Mais. Há um anseio de ver homens e mulheres, jovens e crianças, se derramando na presença do Senhor, desfrutando da glória, almejando pela glória de Deus. Porque se nós oramos por isso, guarda esse raciocínio, você precisa sonhar por isso. Se você sonha, você ora. E se você ora, nós daremos espaço para Deus agir. Qual será o meio pelo qual Deus vai operar avivamento na nossa geração? É na medida dos nossos sonhos. Meu desejo aqui hoje, por meio dessa mensagem, é que você saia daqui desejando. Fala: Deus, eu quero a tua glória, eu quero a tua presença, eu quero viver esse avivamento, eu quero viver e vencer a apatia espiritual, vencer a frieza espiritual, vencer. Eu quero ver a minha família totalmente tomada, mas não só a minha família, eu quero ver essa cidade tomada. Você crê nisso? Fique de pé. Oh, irmãos, eu sinto esse anseio pela glória de Deus. Feche os seus olhos.